isso e ele é extremamente empreendedor. Mas ele é muito, assim, um pouco fora das redes sociais. Uhum. Então, a nossa aula de sexta-feira foi justamente sobre Instagram, para que todos pudessem estar aqui hoje. Eu agradeço que eles estão mandando as bandeirinhas aí para poder te saudar. Ah, bacana. Muito obrigado. Muito obrigado. E aí, vamos começar? Vamos, Camila, a gente trocou um pouco só assim, que tempo nós temos? Temos só para eu me organizar para Nós o nosso temos o tempo? tempo que você tiver disponível para a gente. Aqui, pelo nosso Instagram, a gente pode ficar no máximo até 1 hora. Mas Tá. nós estamos realmente. Eu sei da sua agenda, eu sei da sua disponibilidade, que já foi uma exceção aí, realmente, até pela confusão de horário que houve, da minha Pois é, eu parte. para o horário lá em Angola, que agora é Não, 21h30, né? 21h30, mas todos foram informados e está todo mundo aqui dentro do padrão. Fica tranquilo. Tá bom. Vamos lá. Então, você vai puxando, a gente vai conversando, é assim? Pode ser. Então, assim, em primeiro lugar, eu quero me apresentar. Meu nome é Camila Silveira, eu sou diretora da Câmara de Comércio Angola Brasil. Também sou uma empresária em Angola, tanto em Angola quanto no Brasil, em alguns países. E um Uhum. dos livros aqui, vou mostrar seu livro. Ah, O primeiro muito bom. livro que eu li seu foi este, O Tá Velho e o certo. Menino. Tá E hoje bom. eu estava contando para os meus angolanos um pouco desse livro. Nós começamos a aula já tem alguns minutos e nós debatemos exatamente esse livro. E aí eu queria que você sintetizasse a mensagem desse livro aos seus olhos, que com certeza é muito melhor do que os meus. Esse livro virou best-seller, né, aqui no Brasil, porque ele caiu muito no agrado, como ele é uma história romanceada, né? Mas eu queria só fazer uma síntese do livro num fator que não está no livro. Eu acho que eu até acrescentaria, porque as coisas do livro acho que você tem passado para eles, né? E tem uma abordagem no livro que não está, mas que depois do livro, eu escrevi depois um outro que é Chamamentos, não sei se você teve acesso a esse. Você está com ele aí também? Aqui. Ah, você está muito Tô por dentro. sim, sim. E você Tô vê que com tudo aqui, mostrei tudo para todo mundo hoje, olha. Tô Ah, armada. tá bom. Muito bom, que bom. É, Essa roda de bicicleta, eu acho que essa roda de bicicleta é uma metáfora muito bacana para o que a gente está vivendo agora. Essa roda que repete, bota os dois juntinhos que você fecha a bicicleta. Quer ver? Põe chamamentos aí. Ah, ok. Peraí. Ó que bacana. Olha, tá vendo? Então tem uma bicicleta. Legal. Mas essa roda de bicicleta, Camila e amigos angolanos, ela tem uma metáfora, porque o pneu da bicicleta é aquilo que bate nas pedras, bate nos cacos de vidros, pregos, é, pedregulhos, tudo que está na terra, a roda passa em cima e ela sofre essa pancadaria toda, vamos dizer assim, né? É, e aí tem uma outra, aí completando, tem a roda, o pneu da bicicleta, que é o aro, aí você tem o eixo, e aí você tem os aros, não é assim? Então eu uso Exatamente assim. essa metáfora para dizer o seguinte: se a gente não tem, se a gente tem um vazio lá no eixo, toda a vida da gente vai ficar nessa periferia, que é o pneu. E essa Uhum. periferia, que é o pneu, é que leva a pancadaria todo dia. E se a gente não tiver um eixo, a gente provavelmente vai sofrer de uma palavra que tem aí no livro. Eu não sei como é que é isso na tradução, embora a gente fale o mesmo português, mas eu não sei Qualquer se coisa eu transformo aqui, fica tranquilo. isso, bacana, porque essa palavra já não é usual no Brasil, talvez não seja nem na Angola, que é a palavra assídia. Uhum. É uma palavra muito rara na nossa língua portuguesa. Mas o que ela significa? Ela significa assim, ela começa numa preguiça, num desânimo, vai evoluindo para uma apatia, vai aumentando para uma depressão e pode se tornar ainda mais grave. E por conta do quê? Por conta dessa pancadaria que o pneu sofre quando ele rala no chão, né? Rala no asfalto, rala na estrada, né? E então é importante que a gente tenha um eixo. Essa é a mensagem que eu faço com a metáfora da roda da bicicleta.
E esse eixo é onde deve estar o nosso propósito, né? Que é uma das Propósito. coisas fundamentais. Aliás, o grande objetivo do livro é trabalhar isso. Como é que você descobre o seu propósito? E aí nós vamos chegar agora no assunto do empreendedorismo, de empreender, de vender, do marketing. É fundamental que haja um propósito. Porque o propósito não é que você não vai ter mais os atritos que você teria sem ele. Você vai ter. Mas você tem um ponto de vista, um certo distanciamento para olhar a realidade. E esse certo distanciamento faz você enxergar a realidade de um outro jeito, diferente do que onde se você tivesse somente no aro da bicicleta, não é? Bom, Ok. e os raios que junta o aro com o eixo são os desígnios, né? Esse que tem aí no livro, que você deve ter visto, os 5 desígnios, né? Que é Uhum. quando é que eu sou mais criador, quando é que eu sou mais criatura, quando eu estou pensando mais na falta e quando eu estou pensando mais na farta, quando eu estou pensando mais no sujeito ou mais no objeto. São grandes lições para você vir para o eixo, né? A criatura está mais no pneu, né? Mas o criador está mais no eixo. A falta está mais no pneu, mas a farta, de fartura, né? Está mais no eixo. O objeto está mais no pneu, mas o sujeito está mais no eixo, né? O chamado está lá fora, mas a chama está dentro de cada um. E aí eu vou brincando com essas palavras no livro, né? Para mostrar como é que a gente leva uma vida e os nossos negócios com propósito. Porque faz uma diferença muito grande ter propósito e não ter propósito. Veja, Hoje eu falei com eles sobre, às vezes, quando a gente está trabalhando pelo dinheiro, o quanto isso começa a ficar pesado, o quanto a gente vai perdendo a personalidade no meio do caminho, e isso deixa de ser completamente lucrativo, a consequência. O quanto a isso gente não consegue interpretar um personagem quando a gente não sabe o que a gente realmente quer. Aham. É verdade isso. E você sabe que nesse momento que nós estamos vivendo, dramático, dessa pandemia, os mais amedrontados são aqueles que trabalham pelo dinheiro e não pelo Pelo propósito. dinheiro. Porque se você trabalha pelo dinheiro, o dinheiro sempre vai ser um fator de medo. Medo de não ter e medo, quando tem, medo de perder o que tem. Então, o dinheiro sempre é gerador de medo. E medo nunca é o melhor patrão, né? A gente não toma nenhuma decisão inteligente ou que a gente venha a se arrepender depois com medo. Então, aí Sim. você está para o lado do desejo. O desejo é a matéria-prima do propósito. Então, assim, quem tem um propósito, eu vejo pelos meus clientes aqui no Brasil, né? Aqueles que têm um propósito lida melhor com a situação atual do que aquele que não tem. Aquele que não tem está preso ao dinheiro, medo de não ganhar, medo de perder o que tem. Aqueles que têm um propósito, botam o propósito em movimento. Ele está, lógico, ele está apreensivo também com o que está acontecendo, porque é um fato inédito na vida da humanidade. Mas Mas ele ele consegue seguir. ele consegue seguir e consegue seguir com coragem, que é isso que a gente precisa agora, né? Nós precisamos de coragem para enfrentar Eu o que vem. acredito que quem não trabalha dessa forma e não tem se desafiado a exercer as suas atividades dessa forma, depois dessa fase toda, que eu acredito que é uma fase de reestruturação completa, não vai conseguir continuar. Eu não vejo como conseguir manter uma empresa se não for dessa forma. Não tenha dúvida disso. É como se tivesse alguma coisa tivesse chegado para dizer para a gente, é por aí, não é por aqui. É como se eu fosse uma puxada de orelha para Uhum. mostrar que é a competição, é a cooperação. Vamos aprender a É, ter medida e saber o porquê de tudo, né? não é cada um por si, mas é todo mundo junto, na mesma teia. A gente viu o quanto nós estamos conectados uns aos outros dessa vez, né? E que diversidade não é um problema, né? É uma coisa que faz parte do que nós precisamos elaborar e que comando e controle não dá em nada, e que a gente precisa de empresas que sejam mais abertas, mais participativas. Hierarquia atrapalha pra caramba numa hora dessa, que você precisa de toda a tua inteligência de equipe para resolver problemas, porque agora nós precisamos de respostas criativas, não as técnicas. As técnicas é aquela que nós vamos no regulamento, a gente vai no manual,
O que é uma resposta técnica? É aquela solução de um problema que a gente já conhece. E nós precisamos agora de respostas criativas, porque é um problema que a gente ainda não conhece. Né? Então, todas essas coisas agora a gente precisa. E quem tem um propósito tem eixo. Quem tem eixo está olhando tudo com um certo distanciamento. E, portanto, não fica tão apavorado. Né? Ele E consegue sabe, se reinventar, consegue se ele reformular no meio de tudo isso. ele consegue E pensar. sair por cima. E sair por cima, porque quem passar por essa e com dignidade, não é? Sem prejudicar e ajudar, Vai estar num outro nível. vai sair muito fortalecido dessa. Isso é verdade. Sim, eu Então, concordo totalmente. Assim, essa síntese é muito legal porque a bicicleta tem nome no livro, tudo tem nome, né? Ela é a Rosalina, né? Você lembra disso? Lembro. Ela é a bicicleta do Aladim. Então, em função disso, no segundo livro, eu apresento a contemplação de Rosalina, que é um exercício para você manter um estado de espírito o mais adequado para que você possa ter boas ideias. Porque, assim, com medo você não tem boas ideias, só tem pensamento chumbo, né? Então, nem pensando no dinheiro, o dinheiro não vai mover a nossa criatividade. Não vai. A criatividade é geradora de dinheiro, mas o dinheiro não gera criatividade. E nem comprometimento de equipe. Ele também não compra comprometimento de equipe. E ele também não garante fidelização de cliente, que é essas coisas que nós devemos buscar todos os dias. Fidelizar cliente, compromisso de equipe, porque a saída nossa vai ser por aí, não é? Eu não sei o que vai acontecer agora, mas eu sei como é que a gente se levanta. A gente se levanta com equipe comprometida, engajada e com cliente fidelizado, né? Aí que a gente vai se levantar, que são as únicas fontes confiáveis de riqueza, né? É o cliente e é o colaborador. É por aí que a gente cria negócios, cresce negócios, expande negócios e prospera negócios, com essas duas variáveis. Quem está pensando muito no dinheiro está pensando em receita menos despesa, não é? E se você pensar em receitas menos despesa numa hora dessa, não que não tenha que pensar, mas se você ficar preso a isso, você vai correr para o fluxo de caixa. A hora que você correr para o fluxo de caixa, a primeira coisa que você vai ficar é apavorado, porque você vai ver que há uma dúvida muito grande se as entradas vão acontecer, né? E há uma certeza muito grande que as despesas vão acontecer. Isso Mas acho que aí a gente sai do setor de atendimento, de cliente, de criatividade, de propósito de empresa e passa para a gestão, que é outra coisa. E nesse momento é muito importante entender o quanto são coisas separadas. A gestão a gente tem que fazer, vai existir, ela é mais apertada realmente nesse momento, mas se a gente não mantiver o propósito, o segmento, o que realmente, para que você veio e o que a tua empresa vai significar na vida das pessoas, que eu acho que é a única coisa que vai manter uma empresa, é o benefício que ela causa na vida do outro, nesse momento. E passar para a gestão, não tem mais como você manter nada. Você decreta a falência da tua empresa, não é verdade? Você está chamando de gestão, seria a gestão do fluxo de caixa, seria isso? Exatamente, a parte administrativa. É que gestão, para mim, eu acho que até vale a pena colocar isso para os nossos amigos angolanos. O meu primeiro livro, ele tem o nome de A Empresa de Corpo, Mente e Alma, não é? Isso eu não tenho, preciso. Então, isso é fundamental, porque nesse momento, a gestão é uma gestão de corpo, de mente e de alma. Vamos entender cada uma das pontas desse triângulo, né? Já acho que todo mundo está imaginando um triângulo aí com 3 pontas. O fluxo de caixa, as receitas menos despesas, as contas estão no corpo. É a parte do corpo da gestão, ou de uma empresa e do que um gestor deveria pensar. Quando a gente fala em administrar, às vezes a gente só pensa que é só isso. Administração dos recursos financeiros, tecnológicos. Não é. Na parte mente, tem a relação com o cliente, com o mercado e com os fornecedores. E na parte alma, tem a relação com a equipe de trabalho. Toda decisão que deve ser tomada agora tem que pensar sempre na tríade. Essa decisão beneficia de maneira equilibrada o corpo, a mente e a alma da minha empresa? Essa é a pergunta que o gestor tem que se fazer. Porque o pior gestor que tem é aquele gestor de uma ponta só do triângulo. O gestor que só cuida do caixa, o gestor que só cuida
dos clientes, o gestor que só cuida do chamado das pessoas, né? Não, o gestor tem que ter essa visão sistêmica de corpo, de mente e de alma. E toda decisão ele tem que fazer essa pergunta. Isso soma, porque senão você soma para o corpo, mas depois você tem que juntar os cacos lá na mente e na alma da empresa. Porque é fácil agora, por exemplo, o que está acontecendo no Brasil nesse momento, eu tenho visto, conversando com uma porção de empresários, tem aquele que está aproveitando para aumentar preço. Então ele só está olhando o lado corpo, ele quer resolver um problema de caixa, mas ele vai pagar essa conta depois, porque quando ele voltar para o cliente depois, ele vai falar, agora também não quero. Tem uns que estão botando funcionários em casa sem ganhar nada. Vai chamá-los de volta depois para ver como é que vai ser. Uma coisa é certa, o que vai acontecer durante essa crise a gente não sabe direito, porque não sabe até onde ela vai. Mas como nós vamos sair dessa, a gente já sabe, não é? É o cliente e é o colaborador. Não tem saída. Nós vamos precisar de ambos. A saída eu sei qual é, né? O durante agora, eu não sei. Então, eu estou dizendo isso porque se a gente pensar sempre nessa tríade, corpo, mente e alma, a gente começa a pensar em gestão sistêmica, né? Em gestão com três pontas, vamos dizer assim, né? Com três facetas, de três esferas, e não de uma ponta só. E a gente começa a perceber o seguinte, eu preciso manter esse triângulo equilibrado. Todo gestor tem que pensar no equilíbrio desse triângulo. Se puxar mais para um lado, você desguarnece os outros, você enfraquece os outros. Agora, quando você tem esse triângulo equilibrado, uma ponta retroalimenta a outra, uma ponta nutre a outra, uma ponta reforça a outra. É lógico que um cliente fidelizado ajuda no corpo. Se você tem dinheiro, a empresa está saudável, ajuda na alma. Os funcionários sabem que podem trabalhar tranquilo. Se a alma está tranquila e saudável e comprometida, ajuda na mente, que ajuda no corpo. E aí esse entrelace vai acontecendo de uma maneira saudável e sinérgica, né? Então é isso que está na hora da gestão. Por isso que eu não diferencio gestão. Legal. E como a gente tem que atuar no mercado nas vendas também. Certo. E aí, ali eu coloquei até como manter o primeiro amor, né? Assim, a vocação, o quanto ela tem que somar com a formação, para que essa empresa realmente possa manter esse triângulo, vamos chamar assim. E como passar isso até para os funcionários, como integrar isso na empresa? Você sabe que esse livro, O Velho Menino, Camila, eu escrevi ele pensando no seguinte, uma empresa precisa ter propósito e parece que ninguém está discordando disso nos dias de hoje, né? E a palavra propósito está muito em voga aí na ciência da administração, no mundo dos negócios. Então parece que antes da pandemia já se falava muito disso, o ano passado eu trabalhei muito essa questão do propósito. Quando eu lanço O Velho Menino, eu lanço com o seguinte pensamento. Como é que faz para uma empresa ter propósito e trabalhar com gente que não tem? É justamente essa a minha pergunta. Como transpassar isso para a equipe? Daí que sai O Velho Menino. Porque O Velho Menino foi o primeiro livro que eu escrevi que não foi para empresários, assim, diretamente, embora todos eles também se beneficiam, mas eu pensei em todos os cidadãos. Eu falei assim, as pessoas precisam pensar no seu propósito. Quando eu falo de chama e chamado, eu estou dizendo assim, todo mundo, atenção, todo mundo tem dentro de si uma chama. Agora, essa chama, ela pode estar pequenininha, diminuta, quase apagadinha, que é a tal da assídia que eu falei lá no outro momento, ou ela pode estar inflamada, pode estar incandescente, bonita, né? Depende do que? De um chamado. Então, o chamado é o do lado de fora, a chama é do lado de dentro. Então, a chama está aqui no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito. Depende de como a gente quer entender a chama. Mas ela é a fonte do nosso desejo. Os nossos desejos é que faz essa chama crescer. Agora, eu preciso de um chamado do lado de fora e me conectar com ele para manter a minha chama acesa, porque ela não fica acesa sozinha, ela vai se apagando. Ela precisa conectar do lado de fora. Esse chamado do lado de fora, no caso de uma empresa, é um propósito. Porque o que é um propósito? É uma causa, é um chamado, é dizer, gente, é para isso que eu existo. Então, uma empresa, quando ela diz é para isso que eu existo, ela está, de certa maneira, inspirando e influenciando pessoas
para que elas falem, não, mas eu quero existir junto com você. Peraí que esse chamado tem a ver com a minha chama. Né? A minha chama tem a ver com isso. E tem chamas que só se eleva depois de um chamado. Ela precisa do chamado, ela olha o chamado, o propósito de uma empresa, fala, eu quero trabalhar nessa empresa. Ela vai lá se oferecer para trabalhar na empresa. Porque ela percebe que aquela empresa tem um chamado que mexe com ela. Né? O que aquela empresa faz no mercado é uma coisa muito inspiradora. Ela quer trabalhar com aquela empresa. Então, essa conexão de chama e chamado é um exercício que o dono do negócio deve oferecer, o empresário deve oferecer, né? O CEO da empresa deve oferecer. Ao mesmo tempo, é um exercício que cada um tem que fazer consigo mesmo para buscar essa conexão. O velho menino ajuda nisso, porque você começa lá com os 3 desejos do Aladim, né? E ao longo da sua leitura, você vai transformar isso num propósito. E se você De saber o que realmente quer. Porque a hora que você olhar para o mercado, fala, eu quero trabalhar com isso. Eu quero me engajar nisso, eu quero me conectar com isso. Você vai reconhecer aquilo que está te esperando na hora que você conhece o seu propósito. Né? Quem conhece, reconhece. Na hora que você conhece o seu propósito, você acaba reconhecendo ele naquela empresa A, B ou C, e aí você quer trabalhar com ela. Né? Uhum. Um movimento que fizemos muito por aqui, que tem o nome de chamamento, e por isso eu lancei o livro Chamamentos, no plural. O chamamento era um exercício de empresas que, de certa maneira, elas conectavam, né? O seu propósito com os propósitos individuais. Ela fazia esse aí mesmo. Ela fazia esse exercício de conexão. É isso que ela fazia, né? E eu acho que é isso que nós temos que fazer. Como é que um propósito organizacional empresarial se conecta com propósitos individuais, né? E aí você cria uma comunidade de trabalho, que é isso que uma empresa tem que ser, uma comunidade de trabalho, né? O angolano, quando ele vai iniciar o negócio dele, ele normalmente faz o plano de negócio. Isso é muito básico, é uma coisa que todo mundo faz. E é o primeiro passo que eles dão, aonde a gente pode saber ali naquele plano de negócios, muito essa parte administrativa, né? Essa ponta de um triângulo. Mas ele nem sempre, pelo menos eu sinto em todos os meus eventos e todas as minhas atividades que eu tenho com eles, nem sempre a gente tem as 2 outras pontas. E foi aí que eu despertei para a importância do teu trabalho no mercado angolano. Que eu falei, poxa, uma só eu não vou conseguir sustentar um mercado. Eu não vou conseguir sustentar um mercado simplesmente estudando cálculos e lucros. Eu preciso conseguir passar essas outras 2 pontas também. Você sabe, Camila, que eu já há muito tempo eu auxiliei muito o Sebrae aqui no Brasil, que não sei como se tem algum órgão parecido lá em Angola, mas o Sebrae... Mas é um órgão conhecido para a gente também. É conhecido, né? Aí Angola também é. Também, e é o serviço de apoio à pequena e média empresa, né? E eu me lembro, naquele tempo, eu era muito consultado, e aí eles chegavam, um empreendedor para mim e falava assim, ô Tranjan, que é que tá dando dinheiro por aí, né? Eles queriam saber. E eu já sabia que era um empreendedor que não ia dar muito certo, não, né? E aí essa é uma categoria. A segunda categoria, Tranjan, é o seguinte, qual é a tendência dos negócios, né? Ou seja, qual é a onda para mim surfar nela, né? E, bom, esses às vezes davam certo por um período de tempo, mas depois também não dava, porque era surfista, né? Depois de uma onda já queria pegar uma outra onda e às vezes montava negócios mais para serem vendidos depois do que para ser um propósito de vida mesmo, né? E tinha um terceiro que chegava e falava assim, olha, tem uma coisa que me incomoda no mercado que ninguém resolve, né? Então isso é maravilhoso. Esse terceiro era um indignado, né? E depois, como eu tinha tempo de perceber, ele não dava outro. O primeiro não dava em nada, porque só estava buscando dinheiro. O segundo, temporariamente, às vezes fazia algum sucesso, mas o terceiro montava
um negócio que dava certo, que partia de uma indignação, de uma inquietude, e então ele não estava... E é gozado, porque esse terceiro não está tão preocupado assim com o plano de negócios no formato mais convencional, que é essa coisa do quanto vai render, quanto vai custar, né? Isso vem muito depois, né? Porque aí já é um outro livro meu chamado Rico de Verdade, o que eu coloco as 4 dimensões da riqueza. A primeira dimensão é chamada de filosófica. Por que esse negócio? Essa é a primeira pergunta-chave vamos chamar assim, de um plano de negócio. É por quê? Porque, veja bem, no meu exemplo, o primeiro, por quê? Para ganhar dinheiro. O segundo, por quê? Para fazer alguma coisa que está na moda. E o terceiro, por quê? Porque eu estou incomodado com alguém ou algo que não está dando certo. Percebe que são razões e motivações muito diferentes, né? Esse terceiro, ele é mais inspirado, porque ele quer resolver um negócio, ele quer resolver um problema. Ele não está ligado nele, ele está ligado no outro, nas pessoas que sofrem aquele tipo de problema. O primeiro só está ligado nele, né? Porque ele fala ganhar dinheiro, não quer ganhar dinheiro para distribuir por aí, ele quer para ele. Então, o primeiro, ele já está pensando, a dimensão filosófica dele é egocentrada. O terceiro, a dimensão É filosófica arriscada. é altercentrada. Né? Então, só, não sei como é que é essa linguagem aqui, o ego está pensando, a seta é voltada para ele mesmo. O terceiro, a seta é voltada para fora. Ele quer resolver um problema que ele vê na sociedade que ninguém resolve, ou no mercado, né? Então, a dimensão filosófica é muito determinante, mas muito mais do que as contas, se aquele negócio vai ter sucesso, vai ser próspero ou não vai ser. A segunda pergunta para o negócio é para quem? A quem ele se destina? Quem é? Né? Quem é a pessoa que vai se beneficiar dele? Eu estou falando do cliente agora. Quem é ele? Claro. Mas quem é ele? Vamos definir esse cara. Vamos estudar esse cara. Vamos pesquisar esse Eu cara. quero Né? vender, mas eu não sei para quem, não adianta nada, eu não vou conseguir atingir. Mais importante você... Tem uma frase do Carlos Castaneda, que é um autor, que ele fala: mais importante do que preparar a armadilha é conhecer os hábitos da caça. Né? Quer dizer, Claro. os hábitos da caça é mais do que se armar a armadilha para pegar a caça. Então é importante, assim, no fundo, ele não é um cara do mundo dos negócios, o Castaneda é um escritor de ficção, mas trazendo para o mundo dos negócios, é muito mais importante compreender a demanda do que a oferta. A gente vai precisar saber fazer alguma coisa, produzir alguma coisa, algum bem ou algum serviço, ok? Isso tem um know-how aí, precisa conhecer. Claro. Mas o grande barato mesmo de quem está no mundo dos negócios é conhecer o hábito da caça, é conhecer o cara que demanda, o cliente. Então, primeira pergunta importante, por quê? Segunda pergunta importante, para quem? Para Segunda. quem? Terceira pergunta importante, agora é Como? chamado de dimensão filosófica, a porquê, é chamada de dimensão causal, o para quem, e é chamado de dimensão potencial, o com quem. Uhum. Quem é que vai estar comigo nisso? Que competências que eu preciso para esse negócio dar certo? Né? Que valores que são importantes para esse negócio dar certo? Com quem que eu levo comigo? Né? Senão você pega o teu primeiro parente, o cunhado, para depois descobrir lá na frente que você arranjou uma bela dor de cabeça. Pessoas que não Então, estão preparadas e que não têm a mesma preocupação. que não está sonhando com você absolutamente nada. Então, com quem? Essa é a terceira pergunta. Aí vem, finalmente, o que se chama de plano de negócios, que é, bom, agora é a dimensão econômica. Quanto? Quanto isso pode render? Tem que fazer conta, sim, senhor. Mas se ela não vir nessa quarta posição, ela vai Exatamente, na ordem certa, no momento certo, né? porque senão ela vai, primeiro, ela vai abortar negócios que seriam muito promissores, não fossem os números chegarem antes da hora. Os números chegam antes da hora, você pega e rasga, e aquele negócio é bom. Então, eu não sei, mas muita gente já viu aqueles sonhos prosperarem nas mãos de outros, porque começou pela conta. E o outro começou pelo sonho, né? E aí, os recursos você arranja de alguma maneira.
Mas se você começar fazendo Eu as ia contas, falar isso. Eu acho que até essa parte econômica, na hora do estudo de viabilidade, a gente tem como ir manipulando, ir dando um jeito, ir modificando, e chegando em alguma forma que seja rentável. Agora, o propósito, você faz isso para encaixar de que forma? o propósito que define isso tudo. A hora, quer Não dizer, tem como mudar no meio do caminho. não, quando você tem o porquê, que é as suas razões e motivações, quando você tem o para quem, e quando você tem, bom, agora você fala, bom, como é que eu defino isso num propósito? É uma frase. Como é que eu boto isso numa frase? Como é que eu escrevo o que eu pretendo, quer dizer, como é que eu escrevo isso? Como é que eu explico isso numa frase? Né? Porque isso aqui tem uma porção de coisa. Como é que eu explico isso numa frase? Isso é o propósito. O propósito é essa definição que você dá depois que você tem as 4 dimensões da riqueza. A filosófica, a causal, a potencial e a econômica. Aí você fala, bom, agora eu vou escrever o meu propósito. E você escreve o propósito. Então, um ponto inicial para um angolano começar o seu plano de negócio que funcione mesmo, vai ser definir o seu propósito, descobrir o seu propósito. Não mudar essas ordens. A hora que ele está pensando no que ele quer fazer, primeira perguntinha-chave é a semente de um negócio. A semente de um negócio está na intenção. A intenção. Qual é a intenção dele? Qual é a intenção desse empreendedor? Qual é a intenção? A semente, né? É a intenção. Essa semente é uma semente ego ou alter, aquilo que eu falava agora há pouco. É uma coisa para me servir ou é uma coisa para eu servir os outros? Isso faz uma diferença brutal. Se é uma coisa para me servir, eu já estou inventando um negócio que é de sobrevivência. Se é uma coisa para servir os outros, eu estou inventando um negócio que é de prosperidade, que vai prosperar. Ótima Então, dica. o jogo começa aí. Porque tem empresa que, tudo bem, às vezes ela dura 2, 3, 4, 5, 10 anos sobrevivendo. Ela não E prospera. Ela começa nanica e continua raquítica o tempo todo. Ela não prospera. Por quê? Porque é muito voltado para a sobrevivência, para a autopreservação. O cara monta um negócio pensando no seu sustento. Não é a melhor motivação essa. Então, eu ligue-se no... acredito que aí a gente já vai para esse terceiro livro. Não é verdade? Aí já passa por aí, né? O livro Aqui a gente tem um exemplo clássico disso. perfeito. Tem um exemplo clássico que é a Firec, né? A Firec é a empresa Exatamente. do livro, que é uma Do empresa Lucas. que é o Lucas, é esse empresário desarvorado, correndo atrás do dinheiro, e corre para lá e corre Tentando para cá. buscar o dinheiro a qualquer custo na unha, né? O que muitos de nós às vezes nos perdemos até esse momento, é um momento de atenção para isso, eu acredito, de que a gente não inverta os valores, o que é causa, o que é consequência. Não é verdade? Então, Verdade. se a gente trocar causa por consequência, a gente vai meter os pés pelas mãos. Vai acontecer isso. E o Lucas é uma história interessante, que é quase que a história de todos que começam muito pensando na sobrevivência, né? Até que ele leva um baque, ele perde um grande pedido, e aí ele fala, vou quebrar, ele entra em desespero, mas aí na hora que ele conhece um outro indivíduo, que é um metanóico, não é? O metanóico é uma O categoria... nome chamou muita atenção dos angolanos, eles falaram, mas metanoia, o que isso significa? O nome deixou todo mundo curioso. Aliás, quando eu editei o livro, a ideia era deixar a turma curiosa mesmo, né? E conseguiu. Mas, enfim, a metanoia é uma mudança de modelo mental, né? A definição da palavra metanoia é mudança de mentalidade, de modelo mental. Porque o que aconteceu com o Lucas nesse livro? Ele sai de um ponto de vista de ver negócios, empresa, mercado, resultado, e ele vai para um outro ponto de vista, que é esse ponto aqui que nós estamos conversando aqui. Ele sai desse Que é o ponto único de que funciona. ego e da sobrevivência, e ele vai para um outro ponto de vista que é do alter e da prosperidade. Né? Tanto que o livro apresenta o ciclo da sobrevivência e o ciclo da prosperidade. Ele sai de uma mentalidade de escassez, né? Aquela mentalidade que acha que não tem para todo mundo e vai faltar, e vai para uma mentalidade de abundância. Que é a nossa realidade, né? E assim, para Angola, eu tive aí 30 anos de guerra, depois eu tive 30 anos com o mesmo governo. Essa mentalidade de escassez, ela acaba ficando impregnada. É verdade, ela fica quase que uma doença que não sara. E você precisa
dar uma virada nisso, uma guinada nisso, né, no modelo mental. Metanoia é essa guinada, como é que eu viro essa chave, né, para não ter que virar essa chave. Cada um tem que fazer na sua comunidade de trabalho, na sua empresa, para que ao longo do tempo o país vai virando a chave também, né? A coisa não vem de cima para baixo, não, viu? Vem da menor unidade, vem da pessoa para o seu negócio, do seu negócio para o seu holograma. Holograma são os agentes ao redor do negócio, fornecedores, clientes, colaboradores, investidores, e aí você vai criando comunidade de negócios prósperas, né? Até que o país vire a chave, né? E se o país passou 30 anos da maneira como você colocou, então ele vai ter um tempo para dar essa virada. Mas Nós tínhamos uma fase que o governo proporcionava muitas coisas. Essa fase não acontece mais, isso não é mais uma realidade dos angolanos. E por não ser mais a realidade dos angolanos, o sofrimento ele tem vindo acompanhando isso. E aí as pessoas querem fazer, não sabem como, não tem realmente uma dimensão de como conseguir sair desse vício que acabou se tornando, que é a busca do dinheiro, a busca do amparo do governo, andar com as suas próprias pernas. E aí acaba buscando o dinheiro. Numa aula na semana passada, eu tive conversando com eles o quanto o produto não é o fator principal para a venda, a qualidade é tua obrigação, não é o fator principal para a venda, mas a única coisa que vai vender mesmo é o benefício. E foi uma grande surpresa para todos. Isso, é verdade. É o benefício que vai... que é isso, né? Nós precisamos deixar de pensar em produtos que vendem e começar a pensar em produtos que ajudam. Tem uma diferença muito grande. Olha, desculpa, mas eu não sei se para todo mundo ou só para mim, a tua imagem travou. E ela tem travado. A sua também está ficando um pouco nublada aqui. Mas eu vou repetir. Eu acho que não deu para ouvir o que eu falei, né? Está ouvindo, Camila? Ela está ficando um pouco embaçada. Estou te ouvindo. Estou ouvindo sim. Não estou te vendo, mas estou ouvindo. Tá, eu estou vendo você embaçada, mas deve ser a questão de conexão, talvez pelo horário. Mas olha só, Pode ser. O que eu tinha dito é que nós temos que deixar de pensar em produtos que vendem para pensar em produtos que ajudam. Exatamente. Faz uma diferença, entendeu? Porque quando a gente pensa em produtos que vendem, a gente quer empurrar coisas que não ajudem absolutamente nada, né? Esse momento que nós estamos vivendo, ele é muito interessante, ele é muito didático, porque o que está acontecendo? Os produtos que ajudam vai sobreviver, vai passar por essa. E aqueles que tinham produtos que vendem e só vendem porque as pessoas compravam muito, né, Camila? Voltou? Oi. Alô, Camila? Oi, agora voltou. Tinha interrompido para mim. Eu não consigo te ver, ficou escuro, mas eu tô te ouvindo agora. Tá bom, tá oscilando a imagem aqui. Mas agora ficou muito claro o seguinte: produtos que ajudam são aqueles que não vão passar bem, ninguém vai passar muito bem por essa crise, mas vão se sair melhor. E produtos que vendem, que é aquele que você empurra a goela abaixo do cara, porque não tem nenhum benefício muito claro, que é o que você falava há pouco, é verdade. Esses vão ter dificuldade. E assim, eu acho que não é nem pela ocasião ou pela situação que a gente está passando agora de coronavírus. Isso, em alguma fase, ia realmente pesar. Quem tem esse princípio, em alguma fase, ele ia sofrer essa consequência. Talvez isso tudo só veio antecipar. E realmente não tem como sobreviver no mercado. E eu acho que agora a gente está num momento onde as medidas, elas acabam pesando mais. Elas têm que ser tomadas, elas têm que ter tudo à sua medida, vamos colocar dessa forma. Então, quem realmente não tinha o dinheiro como uma consequência e sabendo colocar e gerir isso dessa forma, realmente vai sofrer grandes consequências. Isso. Concordo com você. Concordo contigo. É isso mesmo.
Eu não consigo te ver, eu consigo te ouvir. Você consegue me ver e ouvir? Te vejo embaçada, mas consigo te ver ainda. Tá ótimo. Agora, como passar? Quem hoje, quem até agora trabalhava realmente no produto, achando que a qualidade que vendia, que a necessidade, nesse momento pode achar assim, poxa vida, agora está tudo perdido. Agora que minha empresa vai falir mesmo, porque eu comecei tudo errado. O que você diz para essas pessoas? Eu diria o seguinte: primeiro, respire fundo, né? O mundo não vai acabar por aqui, os negócios não vão acabar por aqui, e nós temos uma grande oportunidade de fazer conosco, nesse momento histórico, uma metanoia, ou seja, uma mudança de modelo mental. Então, primeiro, respire fundo, né? Respire fundo porque, assim, essa não é uma crise localizada, essa é uma crise genérica. Então, todo mundo vai ter que buscar saídas, e nós vamos buscar saídas ajudando uns aos outros. Nessa hora não é a competição que prevalece, mas é a cooperação. Nessa hora não é o dinheiro que prevalece, mas é a solidariedade. Nós vamos precisar muito ajudar uns aos outros. Mas aqueles ainda que estão muito centrados no produto, eu queria lembrar algumas coisas. Primeiro, mercados são negócios. Ok, acho que isso todo mundo sabe. Negócios são conversas. Eu acho que isso também todo mundo sabe. Conversas Sim. São pessoas. E pessoas são relacionamentos. Então, o que vai fazer a gente sair dessa são bons relacionamentos. O relacionamento é e continuará sendo, com toda a tecnologia que existe, ainda é o relacionamento a alma dos negócios, né? Então, se a gente se ligar nisso, as relações são a alma do negócio, é por aí que a gente tem que mantê-las nesse momento de crise, e é elas que vão nos salvar depois que nós passarmos por ela. Então, quando eu falo em relacionamento, eu vou abrir um pouquinho aqui. A gente chama lá na minha empresa de código de AIA. Atenção, código de AIA. São 3 vogais. A, I e A. O que é cada vogal dessa? Que compõe o relacionamento. Atenção, interesse e amor pelo cliente. Né? Atenção, interesse e amor pelo cliente. Você sabe o que nós fizemos, Camila, a partir da semana passada, quando o caldo engrossou aqui em São Paulo e no Brasil? Nós intensificamos as nossas relações com os clientes. Nós estamos em contato com os nossos clientes de uma maneira que nós nunca tínhamos antes nessa intensidade. A gente sempre foi muito atento aos clientes, mas não da maneira como está sendo agora. Ou seja, nós estamos muito mais próximos, muito mais disponíveis, muito mais atentos, muito mais interessados nos problemas deles do que no nosso, botando os deles em primeiro lugar. E é isso que nós estamos fazendo agora. E é isso que eu recomendo que todo mundo faça Cuidando, agora. Né? Cuidando realmente com amor. Isso, se aproxime mais do cliente. Às vezes não tem aí uma solução concreta para o problema que cada um está passando, mas tem a atenção, né? Tem a escuta, tem a solidariedade, tem a empatia. E só de se mostrar, olha, eu estou junto na sua dor, eu estou junto na sua crise, eu estou junto no seu sofrimento, e isso tem a ver com os grandes negócios. A gente vai falar, puxa, mas isso é negócio? Sim, isso é negócio. A relação humana sempre foi e sempre será mais importante do que a transação comercial. A transação comercial é consequência. Quando a gente bota a transação comercial sobre a relação humana, a gente está errando no jogo. Nós estamos fazendo o jogo errado. Então, assim, a relação humana prevalece. E nesse momento mais difícil, ela prevalece muito mais, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que esse momento é o momento que a generosidade, ela conta muito e ela fideliza, ela faz com que quando tudo isso passar, a mente do seu cliente tenha o seu nome em primeiro lugar. É isso mesmo.
É isso mesmo. Ele vai lembrar de você. A gente sempre lembra dos nossos amigos de trincheira, né? O Angola que viveu uma guerra deve entender isso. Amigo de trincheira você não esquece. Então, quem esteve contigo Sim. na hora dos bombardeios, você vai lembrar deles, entendeu? Então, isso é fundamental nesse momento. Tá ótimo. Não, é exatamente isso. É exatamente isso que nós estamos estudando nos últimos 10 dias. Nesses últimos 10 dias, nós começamos a estudar justamente graças ao coronavírus. Então, foi uma época que eu não estaria em Luanda, não estaria fazendo evento, e aí veio esse convite para fazer esse grupo, onde poderiam ser ministrados. São 374 pessoas. A gente tem uma deficiência de internet muito grande. Então, nem todos conseguem estar online, a gente consegue um número pequeno disso, mas no decorrer de hoje, de amanhã, e a gente vai fazer algumas gravações também para poder fazer chegar a todos de alguma forma. Mas a gente realmente vem batendo muito nisso, em não trocar os papéis, não trocar o início, o segmento do que tem que ser feito. Né? Se a gente inverter a ordem, as consequências, não só nessa fase, mas nessa fase ela chega mais rápido, mas ela tem que ser assim mesmo fora disso. É isso aí. Então, assim, como um último recado, eu acho que a gente já tem aí poucos minutos, um último recado que você deixaria para um mercado angolano, onde a gente tem aí, a gente tinha 25% até 2018 do mercado empreendedor, em 2020 a gente foi para 40%. Então, o pessoal está começando a trabalhar realmente por conta própria, mas talvez de uma forma não tão estruturada e não com tanto acesso a informações ainda. Isso tem transcorrido de uma forma ainda lenta e com tanta riqueza de detalhes como no seu caso. Então, qual seria uma última mensagem para deixar para esse pessoal angolano que saiu de uma guerra, que tem toda uma reestruturação de história, de crenças, de tudo, para seguir com esses empreendedorismos? O último recado, eu penso que é o seguinte, trabalhe em 2 eixos, né? Promova diálogos de qualidade com a equipe, com quem está junto contigo no teu negócio, na tua empresa, e promova diálogos de qualidade com os seus clientes. Essa escuta, essa conversa entre uns e outros é que vão construir empresas orientadas para fora, orientadas para o cliente, orientadas para o mercado. Né? Eu penso que é isso que vai fazer com que todos prosperem. E pense em produtos que ajudam mais do que em produtos que vendam. E não esqueçam do código de AIA. Atenção, interesse e amor pelo cliente. E eu tenho certeza que Angola, que tem um histórico de guerra, eu diria que eles têm também aí, em relação ao Brasil, um tipo de conhecimento que a gente ainda não teve, né? Que é uma competência que a gente não teve, é uma resiliência que provavelmente eles desenvolveram, que talvez a gente não tenha. E que talvez a gente passe a nossa primeira grande guerra esteja sendo essa, que nós estamos vivendo agora com a pandemia. Mas quem já teve... É verdade. Para a gente já é uma coisa muito normal. E já passou, e são mais resilientes do que nós, provavelmente eles sejam, né, os angolanos, mais do que os brasileiros. Eu acho que eles estão muito mais preparados para passar por essa e por sair dessa mais fortalecidos. É isso que eu faço votos que aconteça e que acredito mesmo que vai acontecer para uma população, um povo que é tão empreendedor. Então, esse é meu recado final para os nossos amigos. E te espero lá. É isso. Eu não consigo te ver e consigo te ouvir muito mal. Eu acho que... Não, mas é essa. Eu acho que... Eu não sei se a mensagem chegou, mas se chegou, nós já estamos também... Chegou, já estamos... consegui. Olha, eu agradeço imensamente. Realmente, Obrigado. Vou formalizar esse convite em te levar para Angola, em ter os seus ensinamentos presencialmente para o nosso grupo também. Tenho certeza que você vai se encantar, porque são pessoas incríveis e a gente possa aprofundar cada vez mais toda essa cuidade, essa sabedoria que você tem. Muito obrigada pela ajuda, obrigada pela disponibilidade,
que foi incrível realmente, e por esse momento com Angola. Muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado. Um abraço a todos os irmãos angolanos. Abraço a todos aí. Muito obrigado. Obrigada, fica com Deus. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Sinceramente, isso até parece